Vamos fazer algumas contas rápidas. Um avião comercial pode alcançar 926 km por hora. Nossos foguetes voam para o espaço a 42.500 km por hora. Mas este asteroide quebra todos os recordes e chega a 53.100 km por hora. Isso é 43 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Nessa velocidade, é possível cruzar o Oceano Atlântico em apenas 5 minutos. A pior parte é que essa coisa pode colidir com a Terra. Esse é o asteroide 2021 RX-9. Tem 36 metros de largura, ou um terço do tamanho de um campo de futebol. Ele só foi descoberto recentemente e os cientistas foram capazes de calcular sua órbita. Não é redonda como a da maioria dos planetas, é uma elipse, como um donut meio espremido. O RX-9 começa sua jornada em direção ao centro do Sistema Solar, a cerca de 440 milhões de quilômetros do Sol. Ele cruza o cinturão de asteroides, depois a órbita de Marte e a órbita da Terra. Ele faz um círculo ao redor da nossa estrela, e então é como se um estilingue o lançasse de volta. O asteroide se afasta do Sol até que a gravidade da estrela o force a iniciar sua jornada de retorno. O RX-9 faz uma viagem de ida e volta em 2,5 anos terrestres. Embora a órbita desse asteroide se cruze com a do nosso planeta, ele não representa perigo para nós. O mais próximo que chegará da Terra são 7,5 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Mas existem muitos outros asteroides no espaço. O RX-9 pode colidir com eles e mudar sua trajetória, e isso poderia colocá-lo na lista de asteroides potencialmente perigosos. E essa coisa aqui é o asteroide 2021 NY1, e já está na lista. É tão grande quanto 2 estátuas da Liberdade, e está se movendo pelo espaço a 9,5 km por segundo. Portanto, esse asteroide pode levá-lo à Lua em apenas 11 horas. Sua órbita também é elíptica. Seu ponto mais distante fica em algum lugar entre o cinturão de asteroides e Júpiter, a 3,9 vezes distâncias Terra-Sol. O ponto mais próximo de sua órbita ao redor do Sol está bem perto da órbita terrestre. O asteroide NY1 passou pela Terra a apenas 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Ele faz um círculo ao redor do Sol e retorna à sua posição inicial. O asteroide faz uma órbita completa em quase 4 anos terrestres. O recorde para a abordagem mais próxima da Terra pertence ao asteroide 2020 VT4. É uma rocha do tamanho de um ônibus e voou a uma altitude de 370 km acima da Terra. Para efeito de comparação, a Estação Espacial Internacional orbita nosso planeta a 400 km. Então, ele voou literalmente sobre nossas cabeças na região sul do Oceano Pacífico. E nem sabíamos que esse asteroide existia. Ele voou sobre a Terra durante o dia e não pudemos vê-lo devido à luz do Sol. Os cientistas só souberam desse asteroide 15 horas depois. Se tivesse caído na Terra, bem, digamos que poderíamos ter tido um dia muito ruim. Embora esse asteroide fosse pequeno, ele estava se movendo extremamente rápido, o que resulta em uma enorme quantidade de energia. Mas temos um escudo que nos protege das rochas espaciais. Nossa atmosfera está cheia de partículas de ar. Quando um asteroide entra na nossa atmosfera, ele começa a frear contra essas partículas devido ao atrito. O asteroide aquece tanto que começa a queimar. Essa é a razão pela qual os fundos de nossos ônibus espaciais são protegidos com telhas pretas. Eles podem suportar temperaturas de até 1260 graus Celsius. Portanto, se um asteroide for pequeno, ele pode queimar completamente na atmosfera e virar pó. Se você o vir da Terra, parecerá uma estrela cadente. Os cientistas acreditam que qualquer asteroide com menos de 25 metros de diâmetro irá queimar completamente na atmosfera e não causará danos. Mas um asteroide com mais de 2,5 km pode causar muitos danos. E sabemos de um asteroide assim que passa regularmente pelo nosso planeta, o 4179 Tutatis. Tem 5,4 km de largura. Portanto, é maior do que o Central Park de Nova York. E se você colocar essa rocha em uma balança, ela mostrará 5 mais 11 zeros de toneladas. O mais assustador é que este asteroide se move em uma órbita caótica, porque está sendo constantemente afetado pela Terra e por Júpiter. É como se os planetas estivessem jogando ping-pong com essa rocha gigante, o que também faz com que o asteroide gire como um louco. Se você estivesse na superfície de Tutatis, veria que o Sol constantemente nasce e se põe em lugares completamente diferentes. Por causa desse caos, os cientistas só podem prever o movimento desse asteroide com 50 anos de antecedência. Em 2004, chegou pertinho do nosso planeta, a 4 vezes a distância entre a Terra e a Lua.
Felizmente, há uma chance de que um dia ele deixe o nosso sistema solar. Júpiter ou a Terra o lançarão para um espaço distante como um estilingue. Mas se ele caísse na Terra, causaria tsunamis e terremotos gigantescos em todo o planeta. Então, a existência da nossa civilização estaria em questão. Uma catástrofe semelhante aconteceu há cerca de 66 milhões de anos. Naquela época, um asteroide do tamanho de Manhattan voou em direção à Terra. O Sol aqueceu sua superfície e vaporizou seu material. A poeira e o vapor se transformaram em uma cauda gigante que brilhava intensamente no céu noturno. Na noite anterior à queda, era o objeto mais brilhante do céu, talvez ainda mais brilhante do que a Lua. No momento em que esse asteroide entrou na atmosfera terrestre, ele causou um ruído de estouro tão poderoso que daria para ouvi-lo do outro lado do planeta. Ele começou a queimar. Pequenos fragmentos começaram a cair do corpo principal do meteorito. Alguns deles queimaram completamente na atmosfera, mas outros caíram na superfície. No momento do impacto, a massa e a velocidade do meteorito deram-lhe uma energia colossal de cerca de 100 teratons em equivalente em TNT. Isso é uma explosão e tanto! Toda essa energia se transformou em calor. Foi literalmente uma parede de fogo que se espalhou pelo local do impacto e queimou tudo em seu caminho. A onda de choque de aterrissagem circulou nosso planeta várias vezes, causando um tsunami com ondas mais altas que o Empire State Building e terremotos tão fortes que o solo literalmente rachou. Após esse incidente, cerca de 95% de toda a vida na Terra deixou de existir. O meteorito deixou para trás uma cratera com a largura igual a 66 pontes Golden Gate, e tão profunda que você poderia colocar 2 montes Everest ali. E ainda existem muitos objetos no cinturão de asteroides atrás de Marte que representam uma ameaça para a Terra. Como Ceres, não é qualquer asteroide, é um planeta anão. Embora tenha uma massa de apenas 1% da Lua e seja tão largo quanto Texas, ele afeta gravitacionalmente as órbitas da Terra e de Marte. Uma colisão com um asteroide desse tamanho simplesmente destruiria a Terra, despedaçando-a. Portanto, a humanidade deve aprender como evitar a colisão com asteroides perigosos. Aqui temos 2 opções: destruir o asteroide ou fazê-lo mudar sua trajetória e voar para longe do nosso planeta. Destruir uma rocha enorme que pesa tanto quanto uma cidade inteira é difícil, e então ficamos com a segunda opção. Podemos enviar uma nave espacial com explosivos para lá, e aí fazer uma pequena explosão. Só que não precisamos fazer um buraco para plantar esse presente dentro do asteroide. A lança deve estar logo acima da superfície e apontando para cima. Então, de acordo com as leis da física, o asteroide vai se mover um pouco para baixo. Mesmo que se mova apenas alguns centímetros, em uma escala cósmica, isso mudaria dramaticamente sua trajetória. Outra opção é um raio trator ou ímã gravitacional. O princípio é simples: qualquer objeto que tenha massa também tem gravidade. Até você. Sim, você tem sua própria força gravitacional. Portanto, nosso plano é enviar uma espaçonave não tripulada à rocha espacial. Teria apenas que pairar sobre a superfície do asteroide. Então, a rocha espacial atrairá a espaçonave, mas os motores da nave resistirão. Como resultado, o próprio asteroide começará a se mover em direção à espaçonave. E voilá, a Terra está salva. Também podemos usar energia solar. Tudo o que temos que fazer é construir uma estação espacial gigante com milhares de lentes de aumento e enviá-la ao Sol. Quando avistarmos um asteroide perigoso, a estação focalizará os raios do Sol na superfície do asteroide. O gelo de sua superfície começará a evaporar e a se mover para cima. A força reativa empurrará o asteroide para baixo. Ou podemos colocar uma capa gigante de material brilhante, como papel alumínio, no asteroide. Se você envolver o asteroide em tal material, ele refletirá os raios solares. Novamente, os raios são refletidos para um lado e empurram ligeiramente o asteroide para o outro. Esse método só pode funcionar se tivermos alguns anos de sobra antes que o asteroide chegue. Outra estratégia é anexar uma vela solar ao asteroide. Funcionaria como um paraquedas, só que não estará freando contra o ar, mas contra os raios do Sol. E a opção mais simples: poderíamos anexar motores de foguete convencionais ao asteroide. Então, poderíamos não apenas mudar a trajetória de seu voo, mas também controlá-la. E se um asteroide maior aparecesse no horizonte, poderíamos usar a rocha espacial controlada como um ariete gigante.